o que é usar energia no presente, porque é importante entender que usar a sua energia no presente é usar energia apenas para apagar os fogos do dia a dia, né? Então, eu tenho um fogo que eu tenho que apagar, um bug do software, um cliente que quer fazer a gestão de uma forma que eu não concordo, né? Uma solicitação de um projeto de software que eu não sei se tem pé nem cabeça, mas e aí? Como que eu falo para a equipe que eles precisam desenvolver isso? Enfim, são coisas do dia a dia que você precisa resolver. Isso é gastar energia no presente, né? É fazer algo que você vai gerar um resultado até o final do dia ou até o final da semana, enfim, em tudo que a gente está considerando aqui como curto prazo, que só para fins de, como que eu posso dizer, colocar todo mundo na mesma página, a gente vai considerar que é curto prazo tudo que você precisa fazer para menos de um mês, entendeu? Então, tô fazendo coisas que vão gerar um resultado em menos de um mês, tô pensando no curto prazo. Mais de um mês, mais menos de 6 meses, médio, e mais de 6 meses eu tô considerando longo prazo. Então, a minha visão é isso, mas o Gustavo, até quando a gente estava preparando esse roteiro, ele trouxe uma visão complementar sobre isso, né? O que é usar energia no presente. Eu também coloquei isso com o Agostinho também, que muitas vezes a gente não só está refletindo e resolvendo a rotina que a gente tem, né, o do the work que a gente tem ali cotidiano, que sempre vai acontecer, mas também muitas vezes que a gente fica observando o passado e lidando com o passado de forma errada. Então, lidar com o passado é uma coisa do presente. Então, eu vou falar até o que aconteceu essa semana. Na sexta-feira nós tivemos um problema com um dos nossos fornecedores que causou um problema no cliente e hoje nós estávamos olhando para trás para poder ver o que aconteceu, como nós temos que contornar esse tipo de situação para que não aconteça novamente no futuro. Só que isso que nós estamos fazendo agora, olhar para trás, nós estávamos gastando tempo hoje para mudar o nosso hoje para que não aconteça mais. Então, parte da nossa energia do presente, ela vai ser gasta não só para resolver a rotina diária, mas também analisar o nosso passado e ver ou o passado de outras pessoas, então, e vocês estão vendo esse vídeo aqui hoje, que pode mudar o seu presente, pode mudar o seu curto prazo, que, eu devo usar, a partir de agora eu tenho que fazer um planejamento melhor, eu tenho que usar minha energia de forma melhor, então, olhar também o gasto de energia no presente do que eu estou observando tudo que eu já tenho de lições aprendidas, eu estou observando tudo que as pessoas já criaram de lições, eu estou vivendo só por viver, deixando meio que a vida me levar. Então, parte da energia nossa gasta no presente também é usando o passado, aproveitando de maneira boa ou ruim, né? E a gente vai falar um pouco disso do passado. Excelente. Então, agora que você já sabe o que é usar energia no presente, o que é usar energia no futuro? Pela nossa concepção, é fazer coisas hoje que você pode colher resultados de todos os tipos futuramente, tá? Caso não tivesse plantado hoje a semente da execução pensando no futuro. Então, quando você faz algo hoje, sabendo que você vai, como que eu posso dizer, colher os resultados para um período superior a daqui 30 dias, né, que seria o médio e longo prazo, é quando você está fazendo o uso da sua energia no futuro. Então, isso que o Gustavo falou de usar energia no presente, você está olhando para o passado para que o presente e o futuro melhore. Se você está olhando para o passado, coisas que eu fiz ontem errado, que se eu fizer diferente hoje vai gerar um resultado hoje ou amanhã, você está usando a sua energia no presente, né? E é importante essa ótica, a gente vai entrar mais em detalhes por que é importante usar isso, mas é fundamental você começar a olhar o gasto de energia por essa ótica, tá? Então, por isso que a gente precisa introduzir para você esse contexto, né? O que é usar energia no presente, que é o que você vai fazer hoje para gerar resultado em menos de 30 dias, e o que é usar energia no futuro. Você está fazendo coisas hoje que você só vai colher em um período superior a 30 dias. E por mais que você pense, tá, mas e se eu quiser considerar que futuro é o que eu vou colher em mais de uma semana? Tudo bem. O que é importante é você entender quando o que você faz hoje vai gerar resultado, entendeu? É essa a mentalidade que a gente quer trazer para você. Por quê? Porque assim como o Gustavo trouxe um exemplo ali de algo que aconteceu e que eles vão aprender com isso, né? Exatamente hoje também eu tive uma discussão com a minha equipe lá, que a gente estava desenvolvendo softwares de tipos diferentes, né? Softwares do tipo de implantar processos com BPMS e softwares que são painéis que sugam dados de sistemas diversos. Então, a gente estava pensando assim, o que a gente pode fazer hoje para gerar um resultado melhor nos projetos que estão ativos e nos futuros projetos, entende? Então, isso é uma reflexão. Poxa, se eu vou gastar energia dessa forma, eu vou colher resultado no futuro. Se eu usar energia dessa forma, eu vou colher resultado no presente, mas uma parte eu já vou colher no futuro, entendeu? Então, essa reflexão de como você faz software hoje e como você quer continuar fazendo no presente em menos de 30 dias e no futuro é fundamental por diversas razões que a gente vai entrar mais em detalhe daqui a pouco.
E aí eu vou colocar um ponto adicional também, que é você se preparar, tá? Para coisas que podem acontecer ou não no futuro. Então, Sim. eu aprender hoje sobre, vou dar um exemplo, tá? Eu aprender hoje como funcionam investimentos em startups. Não necessariamente Uhum, hoje eu estou montando uma startup, mas eu aprender esse tipo de coisa para alguma ideia minha, para que eu possa voltar, criar uma startup e ter essa mentalidade de aprendizado que pode resultar numa coisa no futuro, é importante. A gente vai falar sobre esse dimensionamento. É uhum, importante porque aí você consegue chegar na famosa coisa que todo mundo gosta, cara, que é a sorte. E é na minha definição de sorte. A sorte para mim é um resultado de preparação mais oportunidade. Se eu estou total, preparado, total. se chega uma oportunidade para mim, e eu não estou preparado para essa oportunidade, não é sorte. E também se eu me preparo para caramba e eu não tenho uma oportunidade, também para mim não é sorte. Mas quando você Uhum, junta essas duas coisas, e para juntar essas duas coisas, a preparação tem que ser constante. Então, eu tenho que começar a olhar na minha vida coisas. Eu vou dar um exemplo, só uma analogia aqui. É eu, por exemplo, começar a pensar na minha casa, de, pô, será que eu não deveria incrementar a segurança da minha casa? Eu espero que alguém uhum, invada a minha casa ou que aconteça alguma coisa na minha casa no futuro? Não, de maneira nenhuma. Eu quero evitar isso. Mas eu tenho que gastar um tempo hoje, planejando, uhum, colocando segurança, investimento de dinheiro, coisas assim, para evitar que isso aconteça, que pode acontecer ou não. Pode ser que se eu nunca uhum, tivesse investido em segurança da minha casa, num seguro de carro, talvez eu nunca tinha batido o carro e nunca precisado do seguro de carro. Mas eu uhum. tenho que dividir o meu esforço, minha energia, o meu dinheiro para investir em coisas também para que eu possa colher, se preciso, no futuro alguma coisa dessa. Bacana, excelente reflexão. E veja só, Gustavo, você acha que as pessoas confundem o que significa plantar hoje e colher amanhã? Confunde, e a nossa geração ela tá acostumada, infelizmente, né? E aí, assim, da minha geração para frente, a gente foi acostumado com resultados imediatos. Então, quando a gente diminui, tem várias pessoas, tem vários estudos científicos que falam sobre a aceleração do mundo, ou várias músicas que falam sobre poemas e escritos sobre diminuir a velocidade do mundo, porque a gente está numa frequência de que nós temos muita informação, tudo vem muito rápido, e aí a gente não está acostumado mais com o processo da semeadura, vamos dizer, de uma vertente da vida que existe, que é a lei da semeadura. A lei da Uhum, semeadura, ela é clara e ela assim, ela pode ensinar pra gente muita coisa. Quando a gente olha ali como é o processo de plantar, como uma árvore cresce, tudo isso, como eu trato uma árvore, eu vou ver que não adianta na minha vida, por mais que eu saiba o que é o certo fazer, tomar todas as decisões hoje. Porque uma vez uhum, que você plantou, você pode regar 10 vezes a planta ali, ou você pode regar ela e ficar olhando o tempo inteiro. Não adianta você fazer isso. Então existe um tempo suficiente que você tem que gastar, e isso que a gente vai trazer aqui para vocês, é um tempo suficiente sem gastar para quê? Eu tenho que manter o meu dia a dia, eu tenho que regar minha plantinha todo dia, não adianta eu fazer demais, porque senão eu afogo ela e mato meus resultados, e não adianta eu uhum. não fazer, porque se eu não fizer, eu nunca vou ter o resultado que eu espero. Então Sim. as pessoas confundem, assim, principalmente por causa dos atalhos que acontecem. Então, essa questão, essa gestão de atalho, de que tudo pode ser mais rápido do que eu descobrir um caminho muito mais rápido do que eu conseguiria fazer, e que não seja eficiente, tá? Porque existem atalhos que são eficientes, existem caminhos que são eficientes. A gente não está falando aqui que a gente é contra atalhos. Existem atalhos que são eficientes. Mas isso da gente encurtar todas as coisas, de ter uma aceleração, não é saudável e não produz, em alguns casos, bons resultados. E as pessoas acabam confundindo um pouco disso, né? De se eu Sim. planejo, o quanto eu executo, o quanto como eu dimensiono isso de maneira adequada, como eu não vivo somente no presente, preocupado com as coisas só que vão gerar amanhã. Então você vê aquele tipo Uhum, de workaholic da vida, sei lá, vamos colocar um exemplo. A menina do Twitter, que foi demitida, que dormia dentro da empresa, aquilo que ela uhum. estava fazendo era uma gestão que ela estava olhando só para o amanhã, só para aquela vida dela, pagando os incêndios do dia a dia, que ela não estava pensando assim quase nada no futuro dela, na saúde financeira, na saúde física, na saúde mental, na família dela. Então Eu não essas fiquei coisas. sabendo desse caso, hein? É uma gerente que Foi ela dormia recente? dentro. Ela dormia inclusive dentro do Twitter. Ela tinha tanta coisa para resolver e queria mudar tanta coisa que ela passava o dia inteiro dentro da empresa. Ela tinha um saco de dormir, que ela dormia no chão do Twitter e no final ela foi demitida até do Twitter. E aí Nossa, meio que que legal. acabou. Aí meio que acabou a vida dela. Então, e várias coisas a gente faz isso, tá? Caiu o chão dela quando ela foi demitida do Twitter, porque a vida dela era o Twitter. Só que ela Uhum. viveu se preparando somente para amanhã, e não controlando os riscos, dividindo o tempo, pensando no que podia acontecer no futuro, né? Planejando o